muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje, como já viu, temos aqui uma mesa toda bem preparada e bem recheada, isto pela nossa produção, que é sempre fantástica. E eu quero dar as boas-vindas aqui ao professor Miguel Panão. Seja Olá. muito bem-vindo. Obrigado. Já é repetente Obrigado aqui no pelo nosso carinho. programa. Este manjar maravilhoso. Hoje o nosso tema é sobre o que posso fazer quando em crastinação sou um pró. Já vamos ver o que é isto, a crastinação. Mas antes disso, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Convidem em casa a invocarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos pedir, estamos no ano de São José, pedir a São José que venha em nosso auxílio, que nos ajude a vivenciar esta manhã, pedindo a sua ajuda em todas as necessidades que nós temos, que nós já lhe entreguemos o nosso dia e peçamos a sua intercessão. Rezemos todos juntos. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Miguel Panão já esteve aqui no nosso programa. Sim. Esta é a terceira vez. Sim. Graças a Deus. Mas acredito que há muitas pessoas que nos estão a ver pela primeira vez. Apresente-se um bocadinho para quem está lá em casa. Então, Miguel Panão, eu sou professor universitário na Universidade de Coimbra, nas áreas das engenharias, e eu quase diria nas horas vagas também penso um bocadinho as questões ecológicas, as questões da filosofia e sobretudo, através dessa experiência no ensino universitário, nos últimos tempos tenho pensado muito na forma como nós lidamos com a tecnologia, como é que ela se liga também à nossa vida espiritual, porque tudo isso faz parte desta nossa vida profunda, que vai para além daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, vai para além porque é essa a dimensão espiritual humana, não é, que nos ajuda a abrir horizontes. E, portanto, a nível profissional é engenharia, ciência pura, mas depois a decoração inteiramente há esta vertente filosófica e religiosa que faz parte também deste meu percurso. Sou pai, Sim. Não é? De 3 filhos, desde quase 18 em dezembro, está agora a entrar para a universidade, e depois a mais nova 12, depois o David que tem 15, vai para o 10º ano, e pronto, e vivemos a família em Coimbra, embora a minha esposa também, ela é professora universitária, trabalha em Lisboa, portanto nós durante uma semana somos separados de facto. Sim. Mas atenção que a distância une mais do que a gente pensa. É verdade, é verdade. Miguel Panão, temos aqui uma mesa recheada, um chazinho, Sendo um sumo. Yes. Aqui. Sandra, chá ou... Eu tomo chá. Okay. Obrigado. Meio cheio ou meio vazio? Tá bom. Ok. Pode ser aqui, não é aqui. E hoje o nosso tema é sobre, então, a procrastinação. É difícil dizer essa palavra. É uma palavra difícil. O que é esta palavra? Bem, para já, aquilo que vocês disseram, né, este título de um artigo que eu escrevi no meu site, miguelpanão.com, é um jogo de palavras, não é? Quando em crastinação sou um pró. Esta ideia da procrastinação é quando a pessoa tem algo para fazer e depois vai adiando. E, de facto, às vezes é mesmo um jogo de palavras, não é? Porque o que nós costumamos dizer é não deixes, não é? Para amanhã, porque a razão é deixar hoje. para amanhã o que posso fazer hoje. E vamos imaginar que, em vez de razão, eu utilizo só a palavra não. Por que não fazer Por que razão fazer amanhã o que fazes? Por que não fazer hoje o que poderia, se calhar, fazer amanhã? Ou seja, às vezes há pequenos jogos de palavras que nos ajudam a perceber que aquilo que queremos fazer, não é? Pode ter o seu tempo certo. Não é? Sim. Pode ter o seu tempo certo.
E quando isso não acontece, pronto, a nossa vida fica um bocado às vezes baralhada, não é? Sobretudo quando apertam os prazos das coisas que temos para fazer. E pronto, e na altura, a ideia desse artigo foi uma coisa muito simples. Foi também não ajudar a pessoa a perder muito tempo, porque o artigo é muito curtinho, não é? E ajudá-la a perceber que às vezes com pequeninas técnicas muito simples, mas que aplicadas uma vez e depois outra, vão começando a ter um efeito grande na nossa vida. E, sobretudo, como o site está mais versado para as pessoas que querem sempre aprender ao longo da vida, etc. Portanto, a ideia disso foi despertar um bocadinho a transformação de vida, não é? Através de coisas simples. E o que é que se pode fazer para não cair na procrastinação? É assim, a primeira coisa que eu gostaria, se calhar, de partilhar é, às vezes temos a tendência de que cair é mau. Nem sempre. Okay? Só para deixar essa salvaguarda. Isto é, às vezes o procrastinar não é só tanto dizer podia fazer isto hoje, mas não, vou deixar para amanhã. É do género, será que eu estou em condições para fazer isto hoje, por exemplo, não é? E se calhar às vezes é melhor não pensar naquilo que vou fazer hoje. E quando às vezes isso acontece, também são momentos de criatividade que nós temos. Precisamente porque libertamos a nossa mente das nossas preocupações. Portanto, às vezes procrastinar até pode ser bom se nós conseguirmos gerir bem isso com aquilo que temos para fazer, não é? Mas pronto, a ideia é que se nós conseguirmos, como é que eu vou te explicar? Fazer bem aquilo que temos para fazer agora, e se pensarmos nisso, e às vezes se for demasiado difícil fragmentar as coisas e não o tempo, que é uma outra expressão que eu costumo usar, então basta fazer um pouco de cada vez e nós vamos começando a ver as coisas feitas. E ao ver as coisas feitas, ficamos entusiasmados e vamos continuar a fazê-las. Eu tenho algumas experiências nesse sentido, interessantes que às vezes partilho com os meus alunos. Mas se tiver tempo, posso partilhar com vocês também. O nosso fundador costuma dizer faça poucas coisas, mas as faça bem. Exatamente. E isso é importante. Exatamente. Eu posso contar uma experiência, por exemplo, é muito simples. Eu uma vez lembro-me de estar... A Marta estava a dar aulas em Lisboa nesse dia e pronto, enfim, confesso que o homem na cozinha tem uma visão diferente da mulher, ok? Portanto, o homem na cozinha é quando tiver mesmo que ser feito, então é fácil. É verdade, é verdade. E isso tem um problema, porque vai acumulando, não é? Então eu lembro perfeitamente de chegar e olhar para a mesa da cozinha, ver os pratos, se calhar um bocadinho do pequeno almoço e depois do almoço e pensar, agora eu vou ter que arrumar isto tudo. Nós temos máquina de lavar e depois podemos pôr na máquina de lavar, mas mesmo assim, não é daquelas coisas que eu mais gosto de fazer. E pensei assim, bom, posso pôr esta faca. E pus a faca. Mas pensei assim, bom, já pus a faca, posso pôr este garfo. Peguei no garfo e pus o garfo. Já pus o garfo, posso pôr o prato. E a experiência interessante foi, e isto aconteceu mesmo, não é tipo... Sim. Aconteceu mesmo. Eu não estava a pensar em arrumar tudo. Eu só estava a pensar qual é a coisa mais simples que o meu cérebro não possa recusar e que eu posso fazer. E o resultado foi que eu arrumei aquilo tudo. Mas depois o cientista pensa assim, isto tem que ser reprodutível. Não é? Não chega só a fazer esta experiência uma vez. Então lembro perfeitamente de ter feito outra experiência que foi chegar e dizer, vou ter que estender a roupa. Quando vi a pilha de roupa para estender, pensei, meu Deus, que pilha. Então pensei assim, posso fazer aquela experiência, será que funciona? Pego na piuga, meto a piuga. Pego na camisa, meto a camisa. E, de facto, a experiência foi essa. Ou seja, quando nós, às vezes, temos uma coisa muito dura ou que pensamos que custa fazer, é pensar qual é a coisa mais simples que eu posso fazer e que o meu cérebro não pode recusar. E isso, às vezes, é um primeiro passo, um primeiro caminho para vencer esta ideia da procrastinação, não é? Desta coisa do adiar. É partir, fragmentar as coisas. E não, às vezes, a nossa vida e que se vai adiando, porque isso depois, o procrastinar, o que faz é fragmentar a nossa vida, porque depois temos que fazer as mesmas coisas, mas depois temos outras coisas para fazer. Tudo se acumula, o stress gera-se. Por exemplo, a roupa que nunca acaba na nossa casa e temos que a passar. Se nós não formos passando, exatamente, a pilha é enorme. Temos um monte de roupa. Tem 3 filhos, como já disse, e partilhe connosco como tem sido o desafio de viver esta realidade enquanto pai e professor. A realidade desta gestão de tempo é assim, de facto,
como é que eu vou te explicar? É preciso criar um bocadinho de ritmos na nossa vida, não é? Porque, estando a minha esposa há algum tempo em Lisboa para dar aulas, agora no tempo da pandemia foi muito diferente, não é? Como todos nós sabemos, mas dentro desses ritmos, a nossa vida é muito pautada pelas pelas atividades que existem, pelos horários que eles têm de cumprir, ou de atividades extracurriculares, ou mesmo da própria escola, e fazer... obrigado. E fazer esses... isto é, viver esses ritmos é uma coisa que nos ajuda depois a ritmar tudo o resto. Por exemplo, os miúdos têm, sei lá, uma aula de dança, sobretudo elas, ele é piano, têm uma aula de dança. Bom, eu vou para a aula de dança, tenho que levar. O que é vou e volto? Não, isso é demasiado combustível e também poluo, não tenho interesse. Mas vou e fico a fazer o quê? Olhar para as paredes? Se calhar podia ser o meu momento de solitude. Mas aproveitava para caminhar, aproveitava para acabar de escrever um artigo, se calhar para fazer uma gravação para a rádio que eu sou nova, e por isso às vezes ouço os passarinhos, quer dizer, ou seja, a ideia é que é importante ao longo do tempo ir ganhando a sensibilidade do que é o tempo certo e de, por que não fazer agora, não é? Ou seja, em vez de colocar a questão, se calhar não vou fazer agora, vou fazer amanhã, não, por que não fazer agora? Okay? E a vida de facto familiar e dos nossos 3 filhos, ainda são 3 filhos, cada um tem as suas atividades, às vezes ajuda-nos nesse ritmo. Não é fácil, reconheço, e há famílias que às vezes têm mais dificuldades e que isso ainda é mais difícil, mas eu acho que pouco a pouco vamos nos conhecendo. Exato. E vamos encontrando esses ritmos. E aproveitar todos os momentos. Todos. Não deixar passar em vão. É mesmo assim, é mesmo assim. Lembro-me de um convidado que veio aqui no nosso programa e que eu perguntei, então como é que veio? Vim de autocarro. E eu, veio de autocarro, que ele é de Lisboa. Sim, vim de autocarro, porque sabe, se eu viesse de carro, aí vinha a conduzir, não podia fazer outras coisas. Assim venho de autocarro, posso ir trabalhando enquanto venho para cá. Exato. E eu falei, olha, isto é uma coisa que eu nunca tinha pensado, é uma forma de aproveitar também o tempo da viagem. É preciso não enjoar. É verdade, é preciso não enjoar. Quais são as maiores dificuldades apresentadas pelos seus alunos, até neste tempo de pandemia que nós vivemos, em que se tiveram que adaptar à escola e internet? Esta questão da procrastinação aconteceu, pode ter acontecido? É assim, eles são muito diferentes e eu acho que até houve experiências diferentes relativamente à experiência que fizemos aqui em Portugal do primeiro confinamento e depois do segundo confinamento. Eu acho que no primeiro confinamento foi uma novidade para todos, para a nossa família, para os meus estudantes, etc. Houve alguns que sentiram que conseguiam gerir melhor o seu tempo. Ou seja, que os trajetos que às vezes os estudantes demoram ir de casa para a escola, etc., aí não existia. E, portanto, a ideia inicial e que eles me foram partilhando foi de conseguirem gerir melhor o seu tempo, conseguirem gerir melhor até as suas emoções quando estavam em sala de aula, no processo de aprendizagem, etc. E eu senti um bocadinho isso, senti que eles pareciam mais interessados. No segundo confinamento foi completamente diferente, eu acho que até foi o oposto. Que interessante. No segundo confinamento eu tive até um aluno que me disse assim, professora, e é um bom, um excelente aluno, ele dizia, no primeiro confinamento eu organizava-me, no segundo confinamento não me conseguia concentrar, não me conseguia organizar. Ou seja, nós começámos a sentir, e eu diria pelo mundo todo, porque vi algumas notícias na Harvard Business Review e outros sítios, de que começou a haver aquela fadiga de ecrã. Porque, de facto, era através do ecrã que as coisas aconteciam. Pronto. E já não era novidade. E se calhar houve ali, esta inversão que levou a que muitos alunos que não tinham experimentado a procrastinação no primeiro confinamento começaram a senti-la e a vivê-la no segundo. E, de facto, isso notei no desempenho deles, notei no interesse. Há sempre um ou outro que tenta superá-lo, mas mesmo aqueles que eram mais interessados e via-se que estavam a superar, eu, quando olhava para o desempenho deles, percebi que não era aquilo que eu estava à espera. Não sei se terá sido por causa disto, sim, mas eu senti um bocadinho isto. Já não senti tanto isso nos meus filhos. Porquê? Porque, de facto, não houve confinamento para eles. Ou seja, eles, a um dado momento, as escolas tiveram aquele período, mas depois voltaram ao presencial. E as escolas, acho que, face àquilo que aconteceu, à expectativa que se tinha
No início do ano letivo, acho que as escolas foram espetaculares e não ouvi nenhum surto grave que tivesse acontecido numa escola. Portanto, acho que as escolas foram espetaculares, todo o pessoal auxiliar, docente, está de parabéns. Nas universidades tivemos que ser um bocadinho mais duros, não é? Até porque a vida universitária e académica é diferente. E, portanto, uma das coisas que eles sentiram foi, por exemplo, a falta desse tipo de relacionamentos, que é insubstituível através de qualquer coisa online. E o ensino também, mas... Essa questão do deixar para depois, da questão da procrastinação. Olha, hoje não estou a conseguir falar. Será que também o desânimo leva a isso? Ou não? Sim. Ou seja, se ele, de facto, alguns com quem eu falava, como eles não estavam a conseguir organizar-se da forma como gostariam ou da forma como se conseguiam organizar no ensino presencial ou no primeiro confinamento, isso é um fator de desmotivação. E as pessoas, ao desmotivarem-se, acho que é como qualquer um de nós, não é? Se eu estou a tentar fazer um texto, estou a tentar escrever qualquer coisa, ou a pintar, ou seja o que for, e começo-me a sentir desmotivado, biologicamente há uma força de vontade que não existe e a tendência é a pessoa procrastinar. E isso sente-se, sobretudo, quando nós estamos à espera que eles façam dúvidas antes dos exames e percebemos que elas não existem. Portanto, eu só tenho dúvidas quando eu estudo e não consigo perceber alguma coisa. Portanto, eles foram adiando porque achavam que bastava ver os vídeos que estavam gravados, quer dos exercícios, quer da parte teórica, para entender. E foi muito rara as interações que eu tive com alguns alunos e isso confesso que pesou muito, não é? E, portanto, eu penso que isso deverá ter sido também esta procrastinação que eles acabaram por experimentar e depois, se calhar, não conseguiram os resultados que gostariam. Mas é um efeito que todos, de alguma forma, vivemos, não é? E que vamos ter que aprender a superar, porque isto vai ter que voltar. E como aprender a superar? É assim, aquilo que falámos no início, ou seja, da pessoa tentar fazer bem aquilo que tem por fazer agora, é, para mim, a definição de produtividade. Sim, sim. Produtividade não é fazer muita coisa em pouco tempo. Não penso que seja assim. Na nossa linguagem, um bocadinho mais cristã, é para mim fazer a vontade de Deus. Isto é, se por algum motivo eu não consigo ligar o computador, mas tenho um texto para ler, bom, se calhar é o momento de ler o texto. Portanto, é essa a vontade de Deus para mim. E, portanto, para mim o superar esta procrastinação vai ser cada vez mais nós fazemos esta experiência, porque é mais do que uma ideia, é fazer a experiência de o que é que eu tenho para fazer agora, então vou fazê-lo. Demora muito tempo, partem coisas mais pequenas. Deixa-me fazer a coisa mais pequena. E criar ritmos. Porque assim, a partir do momento em que criamos ritmos, é como se um caminhão, não é? Sim, sim. Ou um carro, não é? Um carro perdeu gasolina, deixou de funcionar, temos que o empurrar. Isto é o primeiro empurrão. A partir do momento em que empurramos, ele, pela inércia, que é aquilo que em física dizemos, pela inércia, ele vai andando para a frente. Aliás, a inércia, até uma vez senti numas férias, quando tentei bater uma bola de ténis, mas o meu corpo tinha tanta inércia que eu caí no chão. Portanto, a inércia é assim, a partir do momento em que está em movimento, ele continua em movimento. E também a superação pede de nós também criatividade. Sim, sem dúvida, porque... Temos de ser criativos para superar. Sem dúvida. Porque como as situações são diferentes e estamos a viver coisas muitas vezes pela primeira vez, a criatividade é fundamental. Por outro lado, a partir do momento em que nós começamos a pensar, eu devo-me conhecer melhor nisto. Se eu procrastino, porquê? Ou seja, às vezes procuramos tanto em estudar outras coisas e esquecemos que o maior objeto de estudo e mais interessante somos nós próprios. É verdade. E quando nos começamos a estudar e a pensar, eu não consigo fazer isto, mas porquê? O que é que eu posso fazer para modificar isto? Enfrentar a nossa verdade também é importante. E ser criativos nisso, não é? Sim, sim. Por exemplo, imagina uma pessoa que gostava de correr mais, mas não consegue correr. Se calhar a melhor maneira é pôr os sapatos nos ténis logo à frente. Pois. Ou então, se calhar, o primeiro passo é calçá-los. Acho que é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer. Os alunos e a sociedade queixavam-se muito, antes da pandemia, da falta de tempo. Como tem sido vivido entre professores e alunos esta realidade? Ainda se queixam dessa questão ou já não? Assim, uma das coisas que, curiosamente, os alunos... Eu fiz uma vez, há alguns anos, uma workshop sobre gestão de tempo. Aceitei o desafio e comecei a fazer. E vai falar aqui, eu acho. Eu acho que sim.
o que acontece é que achei interessante, porque este ano foi o ano em que tive mais convites dos nossos estudantes, de vários organismos, destes estudantes brasileiros, de estudantes de tecnologia, de gestão industrial. Tive imensos convites para falar sobre a gestão do tempo. Nunca tive tantos. E uma das coisas que procurei explorar com eles, porque me parecia que talvez não fosse tão clara, é questionar esta questão de falta de tempo. Quando dizemos falta de tempo, assumimos que o temos. Eu acho que nós não temos tempo. O tempo, para mim, é uma experiência. Ou experimentamos ou não experimentamos. Ninguém tem falta de tempo, porque o tempo não é uma quantidade que se tenha. E, recentemente, comecei a ler um livro que até se chama O Fim do Tempo, The End of Time, de Julian Barber, em que ele explora um bocadinho esta ideia. O conceito de tempo, de facto, não existe. O tempo é a medida da mudança. E, portanto, nós experimentamos o tempo porque experimentamos a mudança. Pode ser a mudança do chá, que estava um bocadinho mais quente e agora está um bocadinho menos. Pode ser a mudança dos ritmos, daquilo que eu falo, daquilo que a Sandra fala, daquilo que eu escuto. E, portanto, essa mudança é que nos dá a experiência de tempo. Portanto, quando eles dizem gerir o tempo, a falta de tempo, essas coisas todas, eu às vezes procuro dizer, não seria mais interessante gerar tempo? É porque é só uma letra, não é? Gerir, tirar o i e pôr um a. Gerar. Mas gerar tempo, se o tempo é uma quantidade, e a quantidade não existe, como é que eu posso gerar a quantidade? Não é gerar a quantidade, é gerar a experiência. E é completamente diferente. E então aí começo a explorar com eles algumas técnicas, uma delas é a criatividade, através de uma coisa muito simples, que é, por exemplo, posso partilhar, não é? Força! Notarem coisas novas. Por exemplo, se nós olharmos aqui à nossa volta, o que é que podemos notar de coisas novas? Olha, nunca tinha visto aqueles 2 riscos, ou nunca tinha visto este tipo de soalho. Ou seja, e às vezes pensam, mas isso é um bocado ridículo notarem coisas novas, assim, as coisas mais banais. As coisas mais banais. Porque a partir do momento em que começamos a notar coisas novas, isto cria um fascínio em nós. Eu lembro perfeitamente de estar a fazer umas caminhadas em Coimbra, do sítio onde eu vivo até uma região, uma vila próxima que é Altovim. E então costumava ir sempre pelo mesmo caminho. Houve um dos dias em que eu olhei para o lado e vi uma pintura esculpida na parede, lindíssima, de uns pássaros que eu nunca tinha notado. Eu pensei, olha, eu já passei aqui tantas vezes, nunca tinha notado. Ou seja, esta experiência de notarem coisas novas desperta a criatividade. Mas aquela que mais tenho chamado a atenção e explorado com eles é esta coisa da atenção. E isto lida-se um bocadinho, ou liga-se à procrastinação. Nós procrastinamos porque a tendência a nos distrairmos quando estamos desmotivados é imensa. É imensa. Porque, não me apetece nada, vou-me distrair. A distração não é má, ok? Tem é que ser também bem usada, não é? E eu exploro um bocadinho esta coisa da atenção. E outra coisa que também exploro um bocadinho com eles é também criar algum tipo de atividades que às vezes a gente pensa, é por causa do exercício tens que emagrecer. Não é só isso. É que nós, quando fazemos atividade física, sem nos darmos conta, de facto, o coração está a bombear. E o nosso cérebro precisa do bombear do coração para poder pensar, da oxigenação. Portanto, às vezes eu sinto que nos esquecemos que existem ideias, pensamentos, etc. Mas nós também somos biologia e tratamos mal da nossa biologia. Conhecemos-nos pouco. Podíamos nos conhecer muito melhor. E a partir do momento em que nos conhecemos, e muitos de nós sentem várias limitações, para dar um exemplo, eu tive um amigo que fez comigo o mestrado, na altura, quando estava ainda no Instituto Superior Técnico, em que ele tinha um déficit de atenção. E eu admirava-o imenso, porque ele fez todo o curso com esse déficit de atenção. Ou seja, ele criava técnicas para superar. Ele procurava conhecer-se e saber o que é que nele funciona. E confesso que com essa experiência fiquei a pensar, de facto, nós, quando nos estudamos e quando tentamos perceber as nossas limitações, se calhar compreendendo-as, conseguimos perceber com criatividade como as superar. E esta coisa da atividade física é uma delas que também nos ajuda, não é? Sim. A pensar melhor e a encontrar a criatividade. E esta questão da procrastinação, ela também nos leva a utilizar mal o nosso tempo. Porque é assim, nós às vezes até temos bastante tempo e que poderia ser bem aproveitado, mas como deixamos tudo para depois e ficamos ali digamos assim, na melancolia, na depressão, deixamos as coisas. E depois quando na hora do vamos ver, temos uma montanha de coisas para fazer e um curto espaço de tempo para as concretizar.
É. E há pessoas que às vezes vivem disso, ou seja, no sentido, é assim a forma como funcionam, mas são raras. A maior parte das pessoas o que sente é o stress. E ao sentir o stress, sente a ansiedade, e a ansiedade também não nos ajuda a pensar, e depois começa a ser uma bola de neve, que Sim. depois na vida de algumas pessoas, obviamente, que dá um grande transtorno, não é? E, portanto, nós conseguirmos fazer bem esta experiência do tempo, gerar o tempo, sobretudo através da atenção, para mim essa é fundamental. Eu acho que invertemos um bocadinho a situação, não é? E aquilo que passa a ser estressante, às vezes dizia esta expressão, não é? Don't stressate, innovate. Não é? Porque é neste sentido, não é? Às vezes, quando nós conseguimos compreender-nos melhor e saber o que é que nos ajuda a ultrapassar os nossos limites, ou a fazer coisas giras com os nossos limites, então chegamos muito longe, não é? Pois é, isto está muito interessante este tema. Acredito que em casa já deva estar aí com umas ideias e se calhar até está nesta situação da procrastinação e está a chegar à conclusão que precisa dar a volta. Mas vamos para um brevíssimo intervalo. Já chegou ao fim a nossa primeira parte. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o tema da primeira parte foi o que posso fazer quando a encrastinação sou um pró. E já vamos ver qual é o tema da nossa segunda parte. Só vamos finalizar o da primeira, que faltaram algumas coisas. E tenho aqui o professor Miguel Panão, que nos veio falar sobre esta temática. No seu artigo fala da técnica 2-1-0. Pode explicar como funciona esta técnica? É muito simples. Na primeira parte, uma das coisas que, não sei se recorda disso, foi fragmentar as coisas em vez do tempo, não é? Sim. Porque o tempo fragmentado leva uma vida fragmentada depois na prática. E esta coisa do fragmentar as coisas, que tem a ver com o primeiro 2, vem de um senhor já muito conhecido, não é? Que tem a técnica do Getting Things Done, que é o David Allen, que dizia tudo aquilo que nós podemos fazer em 2 minutos, melhor é fazer. E, de facto, é interessantíssimo, não é? Fazer uma cama. Demora 2 minutos. É verdade. E mais, e quando nós a fazemos, é a primeira vitória do dia. Portanto, ganhamos sempre em fazer. Portanto, aquilo que é possível fazer em 2 minutos é fazer. Por outro lado, também há esta ideia de, se eu posso partir as coisas em blocos de 2 minutos, em que eu consigo uma realização ao fim dos primeiros 2 minutos, etc, etc. Portanto, isso é a ideia do 2. Depois, a ideia do 1, na altura do artigo, está escrito como, às vezes, aquele pequenino passo que podemos dar para começar a criar hábitos, ou seja, a ideia dos hábitos. E aí eu sugeria, por exemplo, eu gostava de ler mais, mas não consigo. Bom, gasta 1 minuto a ler. E nós pensamos assim, mas 1 minuto é pouco. Só é pouco porque nós escrevemos porque 1 minuto são feitos de 60 segundos. Contem lá 60 segundos para ver quanto tempo é. É bastante tempo, apesar de tudo. Portanto, às vezes começa com 1 minuto, mas eu acrescentaria qualquer outra coisa. Vamos imaginar que nós, além de 1 minuto por dia, portanto, no dia seguinte, aumentamos 1% aquilo que fizemos antes. Se fizermos isso, eu sei as contas mais ou menos com 2 minutos, porque isto é uma coisa exponencial, mas vamos fazer conta então com 2 minutos que eu sei. Se eu aumentar um hábito de leitura que começa no primeiro dia com 2 minutos, mas 1% no dia seguinte e assim sucessivamente, e é um efeito cumulativo, ao fim do ano tem ideia de quanto tempo é que nós estamos a ler seguido, que começou em 2 minutos? 75. 75. Se calhar no início eu pensaria, é impossível eu ler 75 minutos, porque não tenho este hábito. Mas se nós aumentarmos 1% que não custa nada, é um passo para criar um hábito que depois dura uma vida. E a ideia do 0 é muito simples, é inbox 0. A gente queremos que estejam as coisas feitas, ou seja, fazemos as coisas em 2 minutos, começando por 1 minuto para criar os hábitos, que é para chegar ao fim e dizemos, não tenho nada para fazer. Chegamos ao 0. Depois pensamos assim, o 0 é não ter nada para fazer. Mas eu acho que isso já é fazer alguma coisa. Porque às vezes é importante não fazer nada. Porque é que devemos estar a fazer sempre coisas? É verdade. E às vezes precisamos de momentos de calma e serenidade, e a adoração, por exemplo, é um momento para isso. É para não fazer nada, certo? É simplesmente estar. E às vezes aquilo que sinto é que precisamos também trabalhar este tempo de estar. E, portanto, este 2, 1, 0 é para fazer um bocadinho esse percurso. E é muito giro, porque às vezes quando eu estou a trabalhar e a coisa não está a correr muito bem, não avança, eu paro e vou para a capela, vou fazer adoração. E depois de fazer a adoração a coisa
desenvolve-se. É essa questão de parar. Às vezes nós precisamos de sair, precisamos de ir fazer adoração, pode parar outra coisa, ou ir dormir um bocadinho, ou assim, mas para mim é algo que estar ali naquele momento parada, só com Jesus, depois quando eu vou fazer, parece que a coisa desenvolve e toma um novo rumo, e eu vou assim, olha, fantástico. É isso, é esse o efeito. E isso é fantástico. Para a criação também é preciso. E para superar a tal procrastinação. Exatamente, exatamente. Fala-nos das demais técnicas. Uma das outras técnicas que, por acaso, eu gostaria de partilhar convosco, até porque da última vez falámos no Keep Up, a organização do tempo de estudo na altura, não é? Mas, entretanto, fui desenvolver um bocadinho mais, porque comecei a fazer algumas experiências de... ou seja, para nós superarmos a procrastinação, muitas vezes é pela pouca noção daquilo que temos para fazer, não é? Ou seja, o que é que eu vou fazer hoje? Se calhar podia ter pensado nisso ontem, por exemplo. Não há um planeamento. Não há um planeamento, ou seja, não há uma vida desenhada no sentido artístico do termo, não é? Porque há pessoas que têm vidas, por exemplo, completamente orientadas para aquilo que têm para fazer, não é? De tal maneira que aquilo se estressa-as tanto que não interessa tudo o que esteja à volta porque estão orientadas somente para aquilo que têm para fazer. Estão focadas. E estão focadas. Isso parece uma coisa boa, não é? Mas leva ao quê? Leva à exaustão. São pessoas exaustas, não é? A outra situação oposta é as pessoas que vivem à deriva, não é? Ou seja, o que é que eu tenho para fazer hoje? Não sei, olha, se calhar vou fazer isto. Ou seja, isto depois leva a uma certa incerteza, são pessoas que depois têm dificuldade em definir aquilo que querem fazer na vida. E por isso há esta linha de pensamento de uma vida de design, de uma design life, que me levou a fazer uma outra experiência. Por acaso trouxe aqui o meu Keep Up Journal, ou seja, que é uma experiência interessante, porque... Se a Sandra vir, eu não tenho os dias da semana, eu tenho quadrados brancos, só tenho quinta-feira, não é? Por exemplo, eu fiz até 26 de agosto, por acaso é uma quinta-feira, vou retomar agora, mas vou retomar amanhã, que é dia de... Sim. Não é? Ou seja, num outro dia. Para dizer, a ideia deste Keep Up Journal foi começar a estimular uma experiência e não tanto uma planificação de dias, mas do dia seguinte, não é? Aliás, acho que era o cardeal von Neumann, não é? Que dizia, eu às vezes não sei para onde ir, eu sei apenas o próximo passo a dar. E, portanto, eu quando faço aqueles workshops de gestão de tempo e convido os alunos a fazer, olha, amanhã é que dia? É quarta-feira? É quinta-feira? Então, olha, planeiem o vosso dia, vejam. Eu achei muito curioso porque uma boa parte deles pensei, não pensei que tivesse tanto tempo. Ou seja, as pessoas acham que tinham falta de tempo, mas quando começam a desenhar aquilo que têm para fazer no dia seguinte, pode ser uma aula que têm para ter, ou um encontro, ou uma reunião, etc, etc. Um dado momento, então onde é que eu tenho o tempo livre? Às vezes veem que têm imenso tempo livre. Às vezes acontece exatamente o contrário. Tenho tanta coisa para fazer que eu não me apercebia. Então, se calhar, tenho que abdicar de algumas. Portanto, esta ideia, esta técnica, que é talvez aquela que eu agora mais exploro e que eu acredito que tenha um efeito mais duradouro, não é? É a de nós começarmos a desenhar os nossos dias. No dia anterior, desenhar o dia seguinte. E às vezes a pessoa até pensa assim, eu fiz tão pouca coisa, e quando ela vai a fazer essa questão, depois vai ver, não, afinal fiz bastante. Exatamente. Aliás, uma das coisas que é interessante, que tenho aqui em cada dia, é que é feito várias coisas, não é? Uma delas é despesas diárias, que a gente tem que ter a noção do dinheiro que gasta, é não é? Verdade. Mas é uma coisa que eu chamo de diário positivo. Ou seja, chegar ao fim do dia é como o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, se fizermos o planeamento do dia dele, a primeira pergunta que ele fazia quando acordava é: que bem vou fazer hoje? E a última pergunta só podia ser: que bem fiz? Portanto, a ideia do diário positivo, por exemplo, é este espaço em que nós procuramos alguma coisa positiva. E é interessantíssimo porque o efeito que tem sobre nós é biológico e é psicológico. Sim, sim, sim. Porque afinal, que achamos que eu sou tão isto, até às vezes temos uma visão negativa sobre nós próprios. Mas se pensarmos no bem que fizemos, não é? Isto desenvolve em nós aquele espírito de gratidão, não é? Pelas coisas boas, e isto tem um impacto profundíssimo na nossa vida, não é? É verdade. E portanto a ideia também desta experiência, não é? Para uma agenda, é uma experiência. Por isso pode durar às vezes 1 ano, 2 anos, não é? Depende se eu deixo escrever, como posso escrever o dia, não é? Enfim, fantástico. Hei de retomar agora, parou no dia 26 de agosto. Pronto, agora vamos falar sobre terapia para viver a liberdade em tempo de pandemia. E já falámos um bocadinho. Já falámos um agora bocadinho. Mesmo. O que estamos a aprender enquanto sociedade, pais, alunos e professores, e o que é que está a mudar em nós?
Para já estamos a aprender um bocadinho sobre os nossos limites. Ou seja, nós seres humanos somos tudo e mais alguma coisa, conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa e depois vem um minúsculo ser, um vírus. Invisível. Quase invisível. Silencioso. Aquilo é mais pequeno que um cabelo e baralha tudo. Baralha tudo. Ou seja, de um momento para o outro, nós vemos a civilização humana completamente parada. Desinstalada, não consegue andar e de facto isso tem um impacto profundíssimo sobre nós, não é? E acho que ainda vamos perceber melhor. Eu espero é que aprendemos as lições que se calhar no passado não aprendemos com outras pandemias, porque não é a única. Sim, não é? sim. Aliás, só para dar um exemplo, falávamos na primeira parte dos estudantes, não é? O Isaac Newton viveu num tempo de pandemia, de Londres, não é? Em que teve que ir para casa porque não podia ter aulas na universidade. Que interessante. Foi precisamente nesse tempo que ele inventou os princípios todos da ótica. Ou seja, o Newton, um grande cientista, foi o tempo de pandemia. Então, mas dou-lhe uma experiência concreta, óbvio, não ao nível claro. da Newton. A minha filha estava com imensa dificuldade na matemática. Ou seja, ela no primeiro ano, e ela queria entrar para um curso de gestão que tinha uma nota elevada, não é? Em que ela estava com imensa dificuldade. Se não fosse a pandemia, ela não teria tido o 19 que teve matemática no 12º ano e que depois teve um bom desempenho em matemática e ganhou o gosto. Portanto, eu quase que diria, no caso da minha filha mais velha, que a pandemia quase que a salvou, não é? Sim. Para dizer, aquilo que nós estamos a viver agora como sociedade pode ser um obstáculo ou pode ser um trampolim para saltos maiores. Uma força. Um impulso novo. Exatamente. É isso que eu desejo. Tudo também depende da forma como nós vemos a situação? Sim, um bocadinho, não é? Ou seja, há pessoas que têm uma visão às vezes um bocadinho negativa sobre as coisas, ou até às vezes estranhamente, e sobretudo aquilo que mais estranho é pessoas no âmbito espiritual a terem essa visão, uma visão catastrofista ou de conspiração. É uma coisa... Bom, enfim, eu também sou cientista e por isso, sendo cientista, tenho alguma sensibilidade para a maneira como as coisas funcionam em ciência. E quando vejo que o esforço científico para achar uma vacina para esta doença foi incomensurável. As pessoas podem não ter a noção. Isso é as Big Pharma, que é uma expressão que se diz muito, não é? São as grandes farmacêuticas que agora querem fazer dinheiro com isto. Mas elas gastam rios de dinheiro, rios de dinheiro para fazer a investigação. E a colaboração que houve entre os cientistas para achar uma vacina num tempo recorde foi incrível. Sim. Temos a vacina. O que é que aconteceu? Não vamos a tomar a vacina porque é feita disto, daquilo, as Big Pharmas querem controlar isto e aquilo. Meu Deus, então toda a gente andou a rezar para ter uma vacina. Agora temos uma vacina para dizer, de facto, há visões muito diferentes sobre esta. E às vezes a própria visão pode mudar perante uma nova situação. Por isso, eu nessas situações, sinceramente, eu olho com alguma reserva. Acho que é importante ter alguma serenidade. Ou seja, dar pequenos passos, né? Ter também alguma confiança nas pessoas que estão um bocadinho à frente destas situações e é verdade que pode haver, em alguns casos, populismo, não é? Claro. E, muito sinceramente, na parte da conspiração eu vejo muito populismo, porque fazem, têm views à custa de coisas falsas, de desinformação. Isso, para mim, não é honesto. E por isso, acho que é importante que cada pessoa tenha alguma serenidade, não é? E ter um olhar, eu diria, crítico, não no sentido de dizer mal, porque o crítico é aquele que não se conforma só com aquilo que ouve, mas vai ao fundo da questão, não é? E acho que esta é uma oportunidade para nós começarmos a ir ao profundo das questões. Desenvolver o pensamento crítico, isso é importante. Não crítico, como disse, de criticar, mas ir ao fundo das questões, não ficar só com as notícias... Das manchetes. Não é? Mas ir ao fundo das Exatamente, questões. Eu acho que isso é muito importante para que nós também não entremos em desespero. Sim. E não desesperemos os outros. Nesta pandemia houve muitas pessoas que entraram em desespero porque estamos confinados, não podemos sair do nosso espaço, stress. Pessoas que estão sozinhas tiveram dificuldade. Aliás, eu tinha um amigo meu que dizia não há problema nenhum em falar com as paredes, o problema é quando elas começam a responder. Não é? De facto é verdade, ou seja, para dizer, mostrou-nos o quão é importante estarmos uns com os outros nos nossos relacionamentos, não é? Que já valorizávamos, que agora passamos a valorizar muito mais. Não é? Isso é uma coisa boa da pandemia, nesse aspecto, porque... Por outro lado, também deveríamos aprender a estar connosco próprios. Sim. Não no sentido de um voltar para si próprio, mas no sentido de, se estou sozinho, não posso estar junto com os meus pensamentos. Exato. É que às vezes as pessoas têm, mas eu penso coisas um bocado estranhas. Ok,
Então aprenda a pensar outro tipo de coisas. Para dizer, às vezes, antigamente eu acho que havia um certo ruído social Sim. que nos impedia também de um encontro com o Connosco. interior dentro de nós. Onde, numa perspectiva cristã, Deus encontra espaço para falar. É não verdade. E, portanto, há aquela voz interior, que é uma expressão que nós utilizamos muito na vida espiritual, só se consegue escutar se eu estiver atento ao meu interior. Esta questão das redes sociais, hoje destas tecnologias, também não nos impedem, muitas vezes, de nos confrontarmos connosco, de estarmos connosco. Sem dúvida, porque eu sei que isto é difícil para alguém que gosta das redes sociais entender, mas elas, ao contrário daquilo que nós pensamos, não nos conectam tanto assim. Isso não é possível porque eu falo com um monte de gente. É verdade, falo com um monte de gente. Também posso mandar um e-mail, posso fazer um telefonema e também falo com muitas pessoas, mas elas desconectam-nos mais do que nos conectam. Porquê? Porque não nos conectam entre nós. Conectam-nos a uma plataforma que está desenhada para extrair a nossa atenção. E nós estamos bem com isso. Nós não nos apercebemos da quantidade de dinheiro que é feito à custa da captação da nossa atenção. Mas como é que isso é possível? Eu faço o sign-up e é grátis, eu não pago nada. Pois não, mas os anunciantes pagam a rios de dinheiro para que aquilo que aparece, que até eu gosto, não é? Porque o meu perfil, que tem milhares de itens que me caracterizam e que orientam, inclusive, os meus gostos. As pessoas não se apercebem disso. Mas eu faço gosto naquilo que gosto. Pois, mas aquilo que tu gostaste foi aquilo que, num perfil gaussiano, muita gente também gostou. E, portanto, assistimos nas redes sociais, e eu quase que diria, sem as pessoas que as fizeram darem-se conta disso, estão-se a dar agora conta disso, de uma certa manipulação dos nossos comportamentos. Ora, se eu disser assim, mas o teu comportamento está a ser manipulado, as pessoas que gostam das redes sociais não vão aceitar isso. Mas a verdade é que isso que acontece. E mantém-nos na nossa bolha daquilo que nós gostamos. Sim. Ora, qual é o resultado disto? Não é propriamente uma conexão genuína. Porque a conexão genuína implica uma certa diferença. Se eu falo com alguém que está de acordo comigo, ok, está ótimo. Não vai mudar nada. Nada. Mas se eu falo com alguém que desafia o meu pensar, ok, então aí eu posso evoluir um bocadinho. As redes sociais, mas eu consigo evoluir com o meu pensar através dos comentários. Verdade. Exceto quando um pai da realidade virtual, que é o Jaron Lanier, se apercebeu que os comentários deles começavam a ser agressivos. Basta ler os comentários. O próprio Bispo Barron dos Estados Unidos, que é uma pessoa que utiliza bastante os meios de comunicação, que é um exemplo nisso, disse que achou incrível a blasfémia que é dos católicos, por exemplo, fazerem em relação aos próprios católicos e, nomeadamente, em relação a ele. Portanto, estamos a ver que as redes sociais, afinal, têm as suas limitações. Sim. E é importante estarmos atentos a isso. E é interessante, porque eu, às vezes, quando vejo um texto nas redes sociais, eu gosto sempre de ver o que é que as pessoas comentam. E eu fico assim, meu Deus, como as pessoas, às vezes, até são mal educadas nos seus comentários. E pessoas que eu conheço até bem. Assim. E que eu fico assim... Fogo, mas este fulano está muito irritado com uma coisa tão simples, que não exigiria essa irritação. E também outra coisa em relação às redes sociais, que eu não tenho nada contra, acho que as temos que usar para o bem, claro. Mas assim, as pessoas dizem que falam com muita gente, mas a qualidade dos relacionamentos é totalmente diferente, porque vive totalmente na superficialidade. Exatamente. E não é um relacionamento profundo, em que há uma partilha profunda, em que há uma ligação profunda. São ligações muito superficiais. Aliás, Sandra, ainda já me aconteceu 2 vezes, não é? De ter colocado um post de que um colega meu faleceu imprevisamente. Um por ataque cardíaco e um foi, agora recentemente, no verão, de acidente de moto, ainda por cima era uma pessoa conhecidíssima, em Coimbra. E eu coloquei isso, na altura coloquei porque pensei que outras pessoas que estão, neste momento, foi sobretudo sobre o LinkedIn, que é aquela onde eu ainda continuo presente por vias profissionais. As pessoas puseram like. O que é um gosto a um post da morte de alguém? Pois. Felizmente, eles começaram a pôr outro tipo de opções, não é? Mas, de facto, a mensagem que está por trás é o quê? Pois. Gosto que eu tenha morrido. Seguramente que não foi essa a intenção da pessoa.
Ou então, às vezes, os comentários são, de facto, muito superficiais e eu fico a pensar assim, então, mas porquê é que a pessoa gastou tanto tempo nisso? E depois nós dizemos que procrastinamos. Muito bem, a minha sugestão é simples. Façam um jejum de 30 dias de redes sociais e ao fim desses 30 dias retomem aquilo que acham que devem retomar. Porque aquilo que perdemos, na minha opinião, foi uma certa noção daquilo que valorizamos. Porque nos fascina, porque nos entusiasma, porque achamos que estamos conectados. E quando fazemos uma pequenina pausa, em que as deixamos e depois reencontramos, há muita gente que descobre que afinal não precisa das redes sociais para nada. Exatamente. Pois, curiosamente, o tempo gera-se. Gera-se. E também há aquelas pessoas que acho muito interessante. Mas isto estava naquela rede social. E eu assim, então, mas nem tudo o que aparece nas redes sociais é verdade. Tomam aquilo que aparece como se fosse uma verdade. E sabemos que o Facebook tem ainda imensos problemas com a desinformação, não é? Porque são uma das maiores fontes de desinformação do mundo. Então, vamos lá saber usar bem estes meios. Sim. Com esta questão da pandemia, o que é que estamos a aprender qual o novo paradigma que esta situação vai gerar em nós, tanto como cidadãos como cristãos? O grande desafio é, de facto, o paradigma da relacionalidade. Ou seja, nós, antes da pandemia, os relacionamentos de proximidade eram mais evidentes, era o estar na multidão, é o estar uns com os outros, não é? E agora? Por acaso nós estamos aqui, estamos vacinados, estamos toda a segurança, etc, etc, mas vamos a um restaurante e como é que é? Vamos para uma missa, como é que é? Vamos para um encontro, como é que é? Ou seja, já não nos tocamos, no início fizemos assim, ou seja, tudo isso vai criando uma certa raiz cultural em nós que desafia um bocadinho o paradigma da relacionalidade, não é? Sim. Olhamos para as pessoas mascaradas. Eu fiz uma experiência interessantíssima de olhar para uma pessoa e pensar assim, esta é a cara dele. Depois, quando ele tirou a máscara para beber água, percebi, tem barba. Ou seja, para dizer, o paradigma relacional é uma coisa que vai ter que ser repensado para nós não perdermos aquilo que é essencial. É muito interessante, porque até a ida ao supermercado, vamos às compras e de repente a pessoa vê-se ali que nós estamos perto e ela já foge com o seu carrinho. Eu fico assim a olhar muito sério, eu fico assim espantada, eu vou assim, mas o que é que aconteceu? Aí eu vou assim, pois é por causa da pandemia. Mas não é uma nem duas, são várias que fazem isso e ficam assim à espera que eu passe. Eu fico assim, meu Deus do céu, as pessoas ainda estão com esse medo. Temos que ser cautelosos, mas não viver no medo, acho que isso também é importante. E essa questão da máscara é muito giro, porque estes dias, ali no Santuário de Fátima, não sei se eu vi a pessoa ou não, que eu vou assim, está com máscara. É a pessoa ou não é a pessoa? Porque eu pensava que era uma pessoa que eu conhecia. Eu vou assim, então, mas se não é, eu vou... vai acontecer aqui uma grande gafe. Eu vou assim, olha, pronto, eu não sei se não vou dizer nada. Fica esta questão... Mas depois se não disser nada, será que a pessoa vai pensar mal por não dizer nada? Exatamente. Ficamos assim. Portanto, de facto, isto é uma coisa impressionante. É uma barreira ao relacionamento, acaba por ser. Ou seja, temos que ir um bocadinho para além dos rostos, temos que ir para o olhar, temos que ir para o movimento. E por isso é que, por exemplo, quando falávamos no início das aulas online, etc., os alunos não veem o meu corpo. E nós não nos apercebemos o quanto aprendemos ao ver o corpo do outro, ao sentir o cheiro de uma sala. Quer dizer, tudo isso envolve-nos, porque nós somos biologia e temos estes sentidos todos, não é? E, portanto, de facto, esta pandemia veio desafiar, na minha opinião, este paradigma da relacionalidade. Sim, tem que ser redescoberto. E por isso existem os 5 sentidos e por isso existe uma linguagem que é tão importante, que é a linguagem não verbal. Certo. Não é? Isso que é fundamental. É fundamental. Uma não existe sem a outra. Sempre existiu. Sim, Para mim, a Eucaristia é uma linguagem não verbal. Exatamente. Escutamos Deus com uma voz, mas eu pergunto, é preciso para escutar? Portanto, a linguagem não verbal às vezes toca-nos em essência, no fundo, e é pura, na minha opinião. Sim. Pura pelo seguinte, porque como é que eu te explicar? É pouco sujeita à limitação, que a palavra eu acho que é extraordinária, não é? As palavras acho que são capazes de mudar o nosso cérebro e há estudos científicos a esse nível, não é? Mas a linguagem não verbal toca no mais profundo de nós. É verdade. E, portanto, estamos a precisar disso neste momento. Estamos mesmo. Cada vez mais estamos rendidos à tecnologia e com a pandemia
ainda mais. A escrita no teclado tem menos eficácia do que a escrita à mão? Fale-nos desta sugestão-chave de Jim Pollard. Sim, ou seja, na altura quando escrevi um artigo em que procurava uma terapia para este tempo de pandemia, e uma das coisas que me surgiu foi esta a minha experiência que estava a fazer, que já faço para aí há talvez 2 anos ou um bocadinho mais, que é todos os dias, de manhã, ou às vezes noutro momento do dia, mas essencialmente de manhã, escrevo 3 páginas daquilo que bem me apetece, sem qualquer filtro, porque ninguém vai ler. Estou a contar com isso. Portanto, podem pegar naquilo um dia e meter na fogueira para dar calor. Mas a ideia de... e é uma terapia relativamente simples, não é? Ou seja, a única coisa que nós precisamos é de um papel e de um lápis, não é? Que é esta ideia do escrever. E o que li nesse artigo do Jim Pollard, né, que é um jornalista, salvo erro, inglês e não americano, era de que como as pessoas começaram no tempo da pandemia a descobrir de novo esta escrita, a manuscrita. Ou seja, este colocar no meio, através da nossa mão e com as palavras, aquilo que nos está dentro, não é? Aquilo que está dentro de nós e que nos influencia. E o que o Jim Pollard diz é um bocadinho isso, não é? Ou seja, nós quando exploramos um bocadinho a escrita, ela tem um efeito terapêutico sobre as ansiedades que nós vivemos porque as colocamos no papel a contar que ninguém as leia. E as palavras têm uma potência extraordinária. Tem uma força muito grande, ou construtiva ou ao contrário. Ou ao contrário. Dou um exemplo da parte construtiva que senti, porque em 2018, sobretudo quando houve aquela grande onda de calor, uma das coisas que eu passei a sentir, até porque ultrapassei os 40, foi uns certos ataques de pânico. Começou quando estava a tentar ler uma notícia no telemóvel e começo a ver um ponto desfocado que aumentava nos meus olhos. Aquilo deu-me um stress incrível e eu tinha dificuldade a partir daí a conduzir. Eu lembro-me de estar a subir da escola para volta para casa, tinha deixado os miúdos e ia voltar para casa, e pá, comecei a sentir uma certa... O que é que se passa? Porque é que eu tenho esta ansiedade no peito? E na altura penso assim, tinha ouvido de que se nós disséssemos palavras que nos confortam, isso tinha um efeito. Epá, eu vou fazer a experiência. E comecei. Paz, serenidade, conforto, abraço, suave. E confesso que ao pronunciar verbalmente, né, deitar a cá para fora estas palavras, quando cheguei estava com uma serenidade impressionante. Uma outra experiência interessante, há uma chamada resposta da relaxação de Herbert Benson, que é um médico americano já há alguns anos, que aquela ideia que nós temos da respiração profunda, que outras religiões utilizam, mas que é uma técnica médica que se utiliza de sustém. O Herbert Benson percebeu, e sobretudo experiências que fez com freiras e outras pessoas religiosas, de que se ao expirássemos, disséssemos uma palavra que nos conforta, um versículo, que isso tinha um efeito terapêutico extraordinário. Ou seja, que estatisticamente as pessoas que diziam uma palavra que as conforta nesse momento de expirar, que melhoravam muito mais e rapidamente do que as outras. Eu lembro-me que nessa altura, para mim, era a palavra Jesus. Ou seja, Jesus, Jesus. E eu lembro-me de, nos momentos de ansiedade, quando fiz essa experiência, da potência que teve sobre mim. O que é que isso significa? Significa que, de facto, há todo um aspecto biológico que é intrínseco à nossa vida espiritual e que faz parte, não é? E que nestes tempos de maior ansiedade e de pandemia, que vale a pena explorar, porque é uma terapia barata, gasta-se pouco. É verdade, é verdade. E vale a pena experimentar aí em casa, se está a viver esses momentos de ansiedade, porque não? Olha, aqui estão umas técnicas que vale a pena experimentar. Estamos já a terminar o nosso programa. Ok. Rapidamente, as perspectivas para a JMJ, que está aí. Sim, até porque é um próximo, é um dos grandes eventos, não é? E de facto, o Papa já, sobretudo naquele sino dos jovens, nos mostrou, ou tentou dar a voz aos jovens, e acho que é importante nós darmos protagonismo aos jovens e também de que eles sintam o quanto podem dar agora, neste momento, enquanto são jovens, à nossa sociedade. E a perspectiva que eu tenho é de uma grande... Eu participei nas Jornadas Mundiais de Juventude em 97 em Paris e percebi o quanto a vida nós dávamos àquela cidade de Paris, que é enorme e que tinha multifacetada em vários níveis. E, portanto, aquilo que eu espero das Jornadas Mundiais de Juventude, sinceramente, é uma redescoberta da vitalidade desta nova juventude, não é? Que nos vai ensinar...
no fundo, para já, dá-nos uma perspectiva de que o futuro tem futuro, não é? Porque basta olhar para um certo jovem e dizer, pá, espetacular, o futuro está assegurado. É verdade. E lembro-me na altura de estar a dizer estas palavras que na nossa geração também diziam sobre nós. O que é que isso significa? Significa que Deus atua através dos mais novos, não é? E que nós aprendemos muito com eles, mas também perceber que não nos podemos aliar da nossa parte. Por exemplo, se não formos nós, eles nunca irão conhecer um mundo sem telemóveis. E um mundo sem telemóveis tem um traço de profundidade de uma vida encarnada, não é? E não Sim. tanto digital. Mas eles têm esse desafio como nós nunca o tivemos. E são as pessoas ideais para ultrapassar. Portanto, aquilo que eu espero destas Jornadas Mundiais de Juventude é que haja este testemunho daquilo que é um equilíbrio saudável entre uma vida física que sempre existiu e que sempre irá existir, mas uma vida digital que neste momento faz parte também das nossas vidas, não é? E que vai sobretudo fazer parte da vida deles. E portanto, eles hão de ensinar-nos quando formos mais velhos a saber lidar com isso e por isso também são a esperança das gerações futuras, esperando que haja gerações futuras, porque temos aí o desafio das alterações climáticas, mas deixaremos isso, se calhar, para um outro dia ou para outra pessoa. E pronto, e estou esperançado que estas Jornadas Mundiais de Juventude nos ajudem a mostrar ao mundo que também a juventude tem uma palavra, e que sabemos que tem, não é? A dizer sobre esta vida neste planeta. Miguel Panão, muito obrigada pela sua presença. Sandra, pelo carinho, aqui. pelo convite, uma pelas mensagem. amoras. As amoras estava uma delícia. Uma mensagem assim muito breve para terminar. Sejamos simples. Pode ser? Pode ser, e terminamos com chave de ouro. Simplicidade. Devemos pautar a nossa vida pela simplicidade e estar atentos àquilo que é simples, porque às vezes ficamos a querer ver coisas tão grandes quando o simples está ali para ser contemplado e para ser olhado. Terminamos assim o nosso programa. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.